Olá, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos. Com muita satisfação que eu venho todos os anos, né, nessa casa, que é a casa onde eu desenvolvi a minha mediunidade, onde eu sou médium de psicografia, tenho um trabalho social filantrópico em Portugal, tenho um centro espírita em Portugal que chama Seara de Luz. Trabalho com inserção social, trabalho na prevenção do suicídio e tudo começou com uma sementinha de amor, né? Aqui nessa casa, vindo, assistindo palestra, participando dos trabalhos. Então, eu sou muito grata a essa casa, tenho muita alegria quando eu estou aqui, né? É como se eu estivesse no meu lar, né? É o retorno ao meu lar. E como a gente vai iniciar, né, um pouquinho, meu nome é Bárbara, né, para quem não me conhece, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a família universal, né, do amor que Jesus tanto, né, falou, tanto fala, né, tanto está no Evangelho, né, todas as Escrituras, né, que amor é esse tão grande, né, e aí eu escolhi essa parte do Evangelho, que é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que fala da piedade filial, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, a parentela corporal, a parentela espiritual, instruções dos espíritos, ingratidão dos filhos e os laços de família. Tá? Eu fiz um conjunto para a gente conseguir entender essa base desse amor um pouquinho, né? Então, tem essa passagem de Jesus, que Jesus fala, né? Honra, né? Que ele traz nas leis. Honra o teu pai e tua mãe, né? Que está nas principais leis de Moisés, honrar pai e mãe. O que a gente tem dentro desse lugar, honrar pai e mãe? Quando a gente lê honrar pai e mãe, a gente pensa o pai material, né? O pai que a gente tem aqui e a nossa mãe. Mas, na verdade, Jesus fala desse pai maior e dessa mãe maior, porque nós não somos só, né, seres corporais, nós somos seres espirituais, né? E honrar o pai e a mãe terrestre que foi nos dado, seja eles quem for, né, da forma que for, é muito importante para que a gente também possa honrar o nosso pai maior, porque foi a escolha desse pai para a nossa evolução, né? Então, os pais que a gente tem hoje, né, diz muito da caminhada que a gente precisa, da caminhada que o nosso espírito precisa, né? E o lar fala muito, né? Às vezes a gente tem muita dificuldade no lar e às vezes a gente não entende as relações. Então, esse lugar fala muito disso, dessas leis. A frase, honrar o teu pai e a tua mãe, é um dos fundamentos das relações humanas, é uma diretriz presente nas mais diversas tradições religiosas, filosóficas, né? É um mandamento, né, que fala dos laços, dos vínculos. Nós temos que criar vínculos para que possamos ter vínculos maiores na vida. Então, quando nós não conseguimos ter um verdadeiro vínculo de amor dentro de dos laços de família, nós também vamos ter dificuldade de ter laços e vínculos maiores, né? Então, essa parábola, ela vem falar muito disso, é muito interessante. Piedade filial, além do respeito formal. A piedade filial não se limita ao respeito formal, mas inclui a gratidão, a compreensão, a cooperação com os pais. Então, quando a gente fala de caridade e de amor, a gente tem que estar primeiro trabalhando nesse núcleo menor, que é o da família. Não importa, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu faço bem para todo mundo, né? Mas na minha família não consigo, não me dou bem com essa pessoa, não falo com aquela pessoa, porque aquela pessoa é isso, porque aquela pessoa é aquilo. E a nossa grande prova é nesse laço familiar.
nós temos essa grande prova dentro da família. Então, a gente tem que trabalhar esse vínculo, porque quando a gente consegue vencer, às vezes, questões, né, que é o orgulho, né, o ciúme, a vaidade, né, que é tudo que está ali, né, entre quatro paredes, às vezes quando a gente convive, por quê? Porque as coisas que estão em nós, elas afloram muito mais com as pessoas que a gente convive no nosso dia a dia, né? Então é muito mais fácil eu ser simpática a você, agradável a você, mas você não convive comigo todos os dias. Você vive momentos que a gente se encontra socialmente, né? Então, quando Jesus fala disso, ele está colocando isso como um imperativo para que a gente tenha desenvolva essa caridade, desenvolva essa compreensão, desenvolva isso, seja as dificuldades que forem, né? Então, não adianta você querer excluir, fechar os olhos e falar não, né? Então, é uma grande prova, né? Ou é uma prova ou uma bênção, né? Depende dos laços e de como a gente vem, né? Cooperação espontânea. Emmanuel, em Pensamento e Vida, nos lembra que a cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem, um princípio que se aplica também nas relações familiares. Então, o que ele está falando aqui, né? Quando ele fala cooperação espontânea, é essa espontaneidade de convivência, de se dispor, de estar disponível para a família, né? Porque às vezes não a gente não tem os mesmos gostos, né? Assim, dentro do lar, né? Mas aquela pessoa é da minha família, mas eu gosto de uma coisa, ela gosta de outra. A gente às vezes não tem muito assunto, né? Fica uma coisa meio, né? Eu gosto mais, mas a gente tem que trazer essa espontaneidade para trazer essa convivência, para trazer esses laços, né? E é legal até a gente estar falando isso, porque agora foi o Natal, né? Todo mundo teve suas provinhas aí no Natal, no Ano Novo, né? Então, a gente trazer essa espontaneidade, trazer essa doação, trazer essa disponibilidade de empatia, né? Isso é difícil, porque muitas vezes a gente não consegue se colocar nesse lugar, não é? Então é uma grande prova. A contribuição para a harmonia. Honrar pai e mãe é contribuir para a harmonia e o progresso do núcleo familiar. Aprender a amar-se mutuamente como irmãos, conforme os laços sociais estreitados pela convivência em família. Então é o que eu falei. Nós vamos começar com o núcleo familiar, com esse lugar de pertencimento, de força, de desafio, muitas vezes, que nós todos temos, né? Sempre tem um que é desafiador, mas é nesses desafios que nós também vamos desenvolver essa empatia, esse amor, essa compreensão. Nós precisamos compreender, né? Quando a gente tem um amigo que a gente gosta, por exemplo, e ele faz alguma coisa errada, a gente não consegue compreender, às vezes, olhar, mas também tem aquela situação, Então, é muito isso. Quando a gente consegue olhar a situação com uma compreensão maior, vendo esse parentesco, esses laços familiares, esses laços da matéria que nós fomos colocados, encarnados com essa família, nós trazemos uma empatia aí a mais, né? Porque fala, tem um porquê necessário estar, né, com essa família, tem um porquê eu estar nesse lugar, né? Então, o que a gente precisa, o que eu preciso aprender? O que eu preciso olhar, o que eu preciso entender para trabalhar a minha reforma íntima, para trabalhar o meu lugar, o meu aperfeiçoamento, né? Porque nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós, né? E às vezes a gente tem muita dificuldade. Por quê? Porque é mais fácil a gente sempre, né, acusar e
falar. Então, é trazer para nós esse sentimento. Por que isso me agride? Por que isso me deixa magoada? O que tem em mim ainda que precisa ser olhado? Então, é esses vínculos que Jesus fala, né? Quando a gente começa a trabalhar esses lugares, a gente começa a caminhar, né? É como Jesus encontra a samaritana na fonte de Jacó e fala para ela, né? Quando ela fala que tem dificuldade com os homens, né? E ele fala para ela: você não bebeu ainda, né? Da água viva, você não bebeu, né? Da fonte de Deus, né? E ela não entende o que ele está falando, né? Mas o que ele está falando daquela água, que é aquela verdadeira fonte, né? E ela está falando do amor universal, porque ela estava presa na dor daqueles relacionamentos que ela teve, que ela era julgada, né, naquela aldeia, porque naquela época a mulher não podia, né, imagina separar, ter um marido ou 2 maridos, isso era impossível, né? Então ela era excluída, ela tinha que buscar água sozinha, e Jesus encontra ela lá, né? E ele fala para ela, né? E ela sai dali entendendo o que é o amor universal, né? E tanto que ela vai com muita alegria espalhar esse amor. Então, quantas vezes também nós estamos ali remoendo, nos queixosos, né? Doloridos, e olhando e esquecendo de beber da fonte, né? Da água viva do amor, né? De Deus por nós, né? Então, isso é muito mais do que a gente ficar preso nesse pequeno, né? Porque eu trouxe esse caso porque é um caso de relacionamentos, mas são casos de relações da matéria, relações familiares, né? Então, a gente muitas vezes fica preso nas relações familiares e tem dificuldade de olhar o entorno das grandes bênçãos que a gente recebe, e são muitas, né? Acordar numa casa abençoada, né? Ter um alimento, uma mesa farta, né? Tantas coisas que hoje no mundo a gente vê que pessoas sofrem todos os dias e passam por provações, e a gente tem em abundância, né? Começando pela saúde. Se você acordou com saúde em casa, você já é uma pessoa, né, com muita sorte, né? Então, esses lugares que a gente tem que começar a transpor, né? Porque o amor da família, esse amor que a gente fica ali às vezes remoendo, né? Que a gente fica assim: por que esse não me aceitou, esse me aceitou? Por que esse gosta de mim, esse não gosta de mim? Por que esse fala comigo, aquele não fala, né? Ele nos priva de ir para esse grande amor maior, porque a nossa mente só olha para isso. E o que é isso? É uma falta, é uma dor, é uma ausência. É uma ausência de algo que a gente acha que deveria ter ou que deveria ser, mas que não é como a gente quer, né? Então a gente fica com aquele buraco interno, né? Com aquela falta de harmonia, né? Com aquele desânimo. E aí, daí a gente começa a ir para outros lugares, que é para o julgamento, né? Mas aquela pessoa. E aí, desses lugares, nós vamos bebendo de outras fontes, que não é a fonte da água viva, né? Aí nós vamos bebendo do orgulho, nós vamos bebendo, né, do ódio, nós vamos bebendo da raiva, né? E aí, o que acontece? A gente adoece. Por que a gente adoece? Não é? Se não é mentalmente, psiquicamente, né? Então, tudo que a gente tem, tudo que tem para nós de melhor está disponível, né? Mas será que o nosso coração está preparado para alcançar esse amor que Jesus nos trouxe? Será que a gente consegue ir para esse amor, né? Quando é que a gente vai conseguir
se esvaziar de si mesmo, das nossas mazelas, da nossa ignorância, do nosso orgulho, do nosso egoísmo e do nosso ciúmes que todos nós temos. Quando é que a gente vai conseguir, né? Então isso é muito importante. Quando nos dói nesse lugar, a gente trazer essa compreensão para nós, né? Poxa, está doendo isso. Então eu ainda não consegui transpor esse lugar. Eu ainda não consegui passar essa fase. É uma trava que eu tenho. Nossa, é um desafio para mim. Eu falei agora para o Américo, dos maiores desafios. Para mim, o maior desafio é o perdão. E olha que eu estudo, eu trabalho, eu atendo, eu vivo o espiritismo, né? Eu trabalho a caridade, mas eu não sou nenhum anjo iluminado. Eu tenho todas as minhas provas, como todos vocês, e a minha prova é o perdão. Eu tenho dificuldade quando pisam no meu calo e dói. Eu tenho muita dificuldade de perdoar, né? Então, assim, a gente, e eu sei que é uma prova que eu tenho, né, que transpor. Então, é isso que é importante. Quando Jesus vem trazer os seus ensinamentos para a gente, ele traz reflexões para que a gente se olhe, se enxergue, se veja, porque o que ele quer é que a gente se transponha, saia desse lugar de orgulho, de egoísmo, saia desse lugar, desse amor egoísta, desse amor infantil, né? Ele quer que a gente olhe para algo maior, que preenche o nosso espírito, que eleva, né, a nossa alma, que faz com que a gente consiga olhar tudo de belo, que a gente esteja na natureza e se conecte e veja, eu também faço parte dessa natureza, Deus está aqui, né? Eu faço parte dessa grama, eu faço parte desse sol, dessas nuvens, né? Eu também sou parte de tudo isso, eu sou parte da criação, né? E isso é muito maior, né? Olha quanto amor, né? Então, quando a gente começa a sair desse lugar, a gente começa a transpor algo maior, né? E Jesus pergunta, Jesus estava pregando, né? E os seus discípulos, tinham mais de 200 pessoas reunidas, Jesus não tinha se alimentado, e a família de Jesus chega dizendo que ele precisava de cuidar, estavam, né, abusando dele ali, né, fazendo as pregações, como assim ele estava lá já pregando, né, e mandam chamar Jesus, e Jesus faz essa pergunta, ele usa esse lugar, ele faz, né, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né, quem é? E todo mundo fica ali, por quê? Todo mundo achou que ele ia correndo, né, lá atender a família parental dele, né? Mas ele usou esse exemplo no sentido de mostrar para aquelas pessoas que ali estavam o significado do amor universal, né? E aí ele coloca, né? Ele coloca... aqui, vamos passar essa passagem. Questionamento de Jesus. Quando Jesus questiona quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele não rejeita os laços corporais, mas amplia a ideia de família e dimensão espiritual. Jesus aponta para a família universal, onde todos que fazem a vontade de Deus são considerados irmãos, né? Então, o que ele está querendo dizer? Aquele que faz a vontade do meu pai, aquele é meu irmão e aquele é minha mãe. Porque nós estamos falando dessa coesão de amor, né? Que fonte você está bebendo, né? Tanto que o Jesus tinha os irmãos dele que eram contra, não acreditavam, né? Os irmãos consanguíneos de Jesus não acreditavam que ele era o Messias, né? Tem muitas passagens que falam, né? Então, ele faz essa pergunta, porque ele queria exemplificar esse amor maior. Imagina lá, naquela época, onde as pessoas
se matavam por pouco, né? Ele trazer essa fala, né? Que existe um amor maior, que aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele é meu irmão, aquele é minha mãe, né? Então, quando a gente começa a olhar esse amor maior, a gente começa a olhar para as pessoas e a gente começa a ver em cada um o que ela tem de melhor. Porque a gente já está buscando o nosso melhor. Então a gente começa a não julgar, né? Quando a gente trabalha com inserção social, por exemplo, os Filhos da Tempestade, a gente tem muito esse trabalho. Como é que a gente vai ajudar adolescentes com depressão, com pânico, né? Com problema de drogadição, vício? Como é que a gente vai auxiliar se a gente não olhar para a pessoa e conseguir trazer dentro dela o que ela tem de melhor e mostrar para ela, olha o que você tem de bom. Por que é que você está nesse lugar? Olha quanta coisa boa você tem. Não? Então, Jesus, quando ele traz essa fala, quando ele traz esse lugar, ele está querendo trazer esse lugar para nós também. Ele também está querendo que a gente saia desse lugar de pequenez, desse lugar de egoísmo, desse lugar de julgamento. Ele está querendo que a gente olhe para algo maior. Não? Esse conceito convida-nos a transcender os laços materiais e reconhecer a importância da parentela espiritual, que une os seres pelo amor divino. Então, todos nós somos irmãos, todos nós estamos aqui reunidos, inclusive com a natureza, como eu falei, tudo faz parte, nós precisamos dela, né? Se o sol não nasce, é um problemão. Se a chuva não cai, é outro problemão, né? Então, tudo tem a sua perfeita harmonia, né? E nós, quando queremos estar nessa perfeita harmonia, nós temos que beber dessa fonte divina, né? Então, às vezes, eu falo isso num momento muito difícil, vai no meio de uma natureza, coloca as mãos, sente aquele lugar, você vai ver como aquilo vai te trazer uma paz naquele momento, porque ali é Deus, é você se conectando com a fonte do universo, com tudo, né? E a gente tem que aprender a beber da fonte, né? Como disse Jesus, né? Para a samaritana, a gente tem que beber dessa fonte divina que nos alimenta, que alimenta a nossa alma, né? Essa é a que vai nos trazer paz. E quando temos paz, temos tudo. Quando a gente tem paz no coração, a gente consegue alcançar tudo. A gente consegue ler um livro, a gente consegue ter um diálogo, a gente consegue fazer um trabalho, às vezes, que é difícil, que exige de você. A gente consegue lidar com pessoas difíceis, né? Que às vezes a gente tem que lidar. A gente consegue lidar com situações difíceis, porque às vezes tem gente que é cuidador, né? Tem pessoa idosa em casa, acamada. É um grande ato de doação, tá ali todos os dias, né? Se doando. Então, como é que a gente vai conseguir estar nesse lugar, né? Sem adoecer? Como é que a gente vai conseguir sem estar triste, sem estar para baixo, né? Sem estar projetando a nossa dor para o outro? Porque a gente é muito mestre em fazer isso. Quando a gente não se olha, quando a gente não entende que aquilo que incomoda também faz parte da sua sombra, o que a gente vai fazer? A gente vai atacar. Porque é instintivo. É o nosso lado sombra, é o nosso lado instintivo, animal, né? Então, a gente tem que saber
que é dominar o nosso instinto, para que o nosso espírito possa florescer, está muito nesse lugar. Quando você ali é cutucado e aquilo vem e você quer... E aí você fala, peraí, calma. O que isso ressoa em mim? O que isso ressoa em mim? Né? O que é que isso tem em mim? Né? É o medo de abandono, é o medo da perda, são tantas coisas, né? É o orgulho, é a vaidade. O que isso está, né, aflorando dessa forma? Quando a gente tem paz, a gente olha e fala, não, eu não vou deixar que isso me domine, né? Tem um propósito maior para isso. Espera aí, o que é importante? Porque quando a gente sai só desse olhar corporal, nós começamos a olhar para o propósito. Porque todos nós temos um propósito de alma. Todos nós. Né? Eu vi aquela psiquiatra Ana Beatriz esses dias falando, né? A felicidade está correlacionada em pesquisas. 80% quem sabe o seu propósito. 80% de ser feliz, uma pessoa que sabe o seu propósito. Olha como o propósito de alma é uma coisa importante. Né? O que é? É trabalhar a caridade, é sair, todo mundo tem algo que fala, nossa, eu gosto tanto de fazer isso, isso me faz bem, eu faço isso, isso me preenche, isso me deixa feliz, eu quero fazer isso de novo. Isso é o nosso propósito e todos nós temos, e nunca é tarde antes que alguém fale alguma coisa, né? Enquanto a vida há tempo, né? Porque todos os dias você pode acordar e falar, o que eu vou fazer hoje? Né? O que toca meu coração? O que é importante? O que faz bem para mim? O que faz bem para o outro? Né? O que eu sinto nesse lugar? A gente vem num processo automático muito nesses laços corporais de família, em que às vezes a gente está tão preso na nossa rotina, no nosso trabalho, nas nossas coisas, nas dificuldades, o que tem que fazer, eu tenho que buscar, eu tenho que levar, eu tenho que comprar, que a gente não tem tempo para se perceber como estamos nos sentindo. Que é grave. Porque às vezes a gente tem situações em que nós estamos fazendo repetidamente coisas que nos faz sentir mal, que nos faz mal e a gente não percebe. Porque a gente não parou para refletir. E aí quando a gente para, a gente tem que pensar, o porquê que eu me permiti esse lugar? Porque é sempre a gente que permite. Né? E aí são tantas nuances que a gente vai entrando, quando a gente vai entrando dentro da psique humana, dentro das falas do Evangelho, de tudo quando a gente fala de laços de família, de laços corporais, que é infinito, porque a alma humana ela é uma grandeza, né? Por isso Jesus falava, vós sois deuses, podem fazer o que eu faço muito mais. Então, se eu começar a falar de tudo que nós temos que desbravar em nós, né? Diante desses parentescos, nossa, é infinito. É uma grande caminhada. Mas dentro dessa caminhada de autoconhecimento, que Jesus trazia sempre, conhece-te a ti mesmo, né? Esse é o grande caminho, né? Nós vamos conseguindo caminhar para algo maior, nós vamos conseguindo sair do amor egoísta, nós vamos conseguindo ir por um amor que cura, né? Nós vamos conseguir ir por um amor que compreende, um amor que ampara, um amor que auxilia, né? E tem 3 pilastras que eu costumo sempre dizer, né? Nesse lugar, que é a fé, a esperança e a caridade.
Se a gente conseguir se amparar nessas 3, a gente vai sempre caminhar. Né? A fé, ela é principal, ela tem que ser inabalável. Né? A esperança é para reforçar, né? Porque os momentos de tempestade, eles vêm. Mas se a gente tiver esperança, né? Se a gente tiver força, a gente atravessa. Né? E conhecimento, que é importante. É aquilo que eu falei. O que eu estou sentindo? Porque se eu estou numa tempestade, o que me trouxe nessa tempestade? Qual foi a direção que eu tomei que o meu barco parou aqui? Né? Então tem muito desse lugar de introspecção, tem muito desse lugar de busca, né? E por isso as parábolas, elas são tão profundas e tão reflexivas, que é para a gente poder também colocar a cabeça para pensar. Né? A gente precisa trazer o entendimento da nossa alma. A família corporal, aqui. Os laços de sangue nem sempre criam laços espirituais. O corpo prossegue o corpo, mas o espírito é persistente e independente. Porque, na verdade, né, a gente vem para o planeta de provas e expiações, que é o nosso planeta, muitas vezes para poder resgatar, né, faltas, trazer propósitos e se melhorar. É evolução, é melhorar. Por isso é provas e expiações. Nós precisamos vir para, né? Então nem sempre a gente vai conseguir entender, né? A gente às vezes fala, por que é só comigo que isso acontece? Por que é assim? Nem sempre. Mas quando a gente sai dos laços corporais, sai dessa visão pequena e começa a ir para essa visão do espírito, aí a gente começa a trazer um entendimento maior. Será que eu também não fiz mal para essa pessoa na outra reencarnação? E agora eu tenho que trabalhar o meu orgulho? E agora eu tenho que trabalhar tudo isso? Será que já não faz tantas reencarnações que eu já estou com essa prova? Será que eu não vou conseguir passar essa prova de novo? Porque estou com dificuldade de perdoar. Olha lá o perdão, que é a grande prova. Né? Então, a gente vai ser colocado à prova ciclicamente. Né? E sempre todos nós vamos falar assim, comigo sempre acontece a mesma coisa. Passa 1 ano, 2, 3... pimba, a mesma prova, a mesma dor, ou a mesma coisa que você tem que lidar, e aí você fala assim, poxa, eu tenho que lidar com isso, tá tudo de novo, doeu tanto, foi tão difícil, mas você ainda não, né? Então olha com mais carinho, porque enquanto a gente não conseguir entender, ela vai continuar, né? Já estamos quase, 5 minutos eu já vou... Então, nesse ponto, a gente tem que trabalhar muita coisa, né? Os desafios, a ingratidão, né? Mas os espíritos ensinam, né? Que é uma prova. É aquilo que a gente fala. Muitas vezes, né? Tudo que a gente tem de desafio são provas que a gente precisa superar. Só que não precisa ser sofrido, gente. Eu acho muito interessante uma coisa, assim, às vezes você lê muito sobre o espiritismo e às vezes pode trazer um certo entendimento de que, tem que sofrer mesmo, porque é sofrimento mesmo, a vida é sofrimento. Não é assim, não é assim. Nós temos que ser felizes. Nós temos que ser felizes, mas como é que a gente vai ser feliz? Mesmo com as provas, mesmo com a dor? Amando incondicionalmente. Então, o sofrimento, a dor,
que a gente olha e não consegue entender. Poxa, mas esse mundo de provas e expiações é só sofrimento, né? Poxa, porque a gente ainda não tem esse amor. Mas a partir do momento que a gente tiver esse amor maior, a gente vai fazer as coisas mais difíceis que for e vai se sentir completamente tocado de amor, como Joana de Cusa, né? Quando ela se recusa lá na época dos romanos, lá quando queimavam os cristãos, e Joana de Cusa é presa, perseguida e coloca o seu filho, né? E aí o filho dela implora para ela, né, recusar Jesus, né? Recusar Jesus para não morrer queimado. E ela não faz. E eles morrem. Mas nós temos o relato de que tamanho amparo que foi dessa alma, a felicidade dela após aquele momento, a libertação daquele espírito. Então nós não temos noção do que é isso, né? Nós não temos noção, porque o que ela fez ali naquela recusa, de não recusar, né, Cristo? Ela entrou para o amor universal, ela foi para um amor ali, que aquele corpo que foi queimado não era mais nada, era só um corpo, né, que veio ensinar uma lição, e ela conseguiu aprender de forma mais sublime, né? Não foi de uma forma, né, mas é só para que a gente possa entender a capacidade do amor, o quanto ele é grandioso, né? As oportunidades de crescimento, né? Cooperação essencial. A cooperação é essencial nos núcleos familiares, né? E é importante, gente, que a gente ampare os nossos pais, né? Quando estiverem na fase mais idosos, que necessitam de mais amparo, né? E isso é uma coisa que a gente vê cada vez mais difícil, né? Por quê? Porque não tem tempo. Tempo agora é uma coisa, né? Então que a gente possa ter esse tocante aí de amparar a família, né? Antes de a gente olhar para os de fora, a gente tem que olhar. Eu falei muito do amor, porque eu acho que ele resume tudo, né? Para não ficar voltando, né, para essas coisas, porque quando a gente fala do amor, a gente já fala de todas essas pequenas coisas, todas essas pequenas nuances, né? Acolher o amor, honrar pai e mãe significa acolher o amor recebido e transmiti-lo e passar adiante. Eu vou terminar aqui, vou falar só um pouquinho. O que é acolher o amor de pai e mãe? Quando a gente consegue entender que nós temos um pai e uma mãe, e que esse pai e essa mãe é o pai e mãe necessário que nós temos para as nossas provas, para a nossa evolução, somos gratos, a gente consegue tomar a nossa integralidade, né? Corporal e espiritual. Por quê? Porque nós precisamos tomar a integralidade corporal para depois tomar a espiritual. Porque quem nos determinou esse corpo de evolução, quem nos deu essa dádiva, foi o nosso Pai. Se nós recusamos o que foi determinado, como é que está a nossa ligação com o espiritual? Se nós não aceitamos, se nós questionamos. Porque foi esse pai e essa mãe que nos deu a vida. E isso importa, né? E o que nós vamos fazer da vida cabe a nós. Né? Então, por isso que a gente recebe o amor do pai e da mãe, porque nenhum filho veio ao mundo sem um ato de amor, né? Até que eu saiba, não existe, né? Tem que ter, né? Para que possa ser criada a primeira célula e depois dessa célula bilhões, né? Então, quando a gente aceita esse lugar, nós estamos aceitando todos os nossos genes,
todas as nossas células. Tá? E dentro de cada célula tem Deus. Então, uma coisa está correlacionada com a outra. Não tem como você separar uma coisa da outra. Nós temos que viver a vida na matéria como ela é, com gratidão, com amor, com força, com resignação, fazendo o nosso melhor todos os dias, acreditando que existe um amor maior todos os dias nos amparando, para que a gente possa sair de um olhar pequeno para ir para um olhar maior, para um amor maior, para algo melhor. Tá bom? É isso, gente. Eu vou finalizar aqui. Né? Aqui a gente falou bastante da família universal, então não preciso falar, já era o fim, né? E dos laços de família, e eu terminei com a epigenética, que é a questão dos genes, né? Todos nós temos toda a parte genética nossa, ela tem também a constituição de Deus, né? Dentro de cada célula. A ciência já provou. Né? Então, quando existe essa formação dessa primeira célulazinha que ela vai se replicando, né? Nós estamos se tornando um ser integral. Nós não somos um ser só corporal. Nós somos um ser integral, né? Corpo, mente, espírito. E toda essa integração genética e epigenética, ela se molda conforme os nossos pensamentos e os nossos ambientes. Se nós tivermos um pensamento de ódio, se nós tivermos um pensamento de dor, se nós vivemos num ambiente de sofrimento, de brigas, de discussão, como é que essas células vão se moldar epigeneticamente? De forma doente. Nós vamos ter mais propensão a despertar as doenças do que se a gente estivesse num ambiente harmônico. Não é? Então, como importa a paz? Por isso que eu falo, quando nós temos paz, quando nós começamos a entender o que é amor, nós temos tudo. E alcançamos tudo, passo a passo. É só ter calma, resignação e força que nós chegamos lá. Muito obrigada, viu? Por todos, muito obrigada pela palestra.